Ricardo Vidal, sou moreno, tenho 1,87 m, estou vestindo uma camisa salmão, tenho os cabelos baixos e estou usando óculos. Hoje nós vamos conversar, vamos entrevistar o professor João Sena para o projeto Memória da Cultura e do Esporte de Brasília. Muito obrigado, Sena, por compartilhar um pedaço da história com a gente. Eu sou João Sena, 1,68 m, moreno, cabeça branca, 66 anos. Sena, vamos conversar. Você, treinador já há bastante tempo, no teu currículo, Carmen de Oliveira. Agora, dentro da sua casa, você tem a sua esposa, Janete Sena, salvo engano, 8 vezes campeã brasileira. Teu filho, Caio Sena, terceiro no Mundial, mas 11 vezes campeão brasileiro. Como é que é que ingrediente que tem nessa família, que é uma família vencedora? De atleta e de treinador esse, porque a Janete também é uma treinadora vencedora. E tem o Evan, que ele foi campeão brasileiro até 15 anos da marcha. Pronto. Aí ele parou, foi se dedicar ao estudo. Como é que é assim? Nem todo mundo tem. Ele foi. Viva a diferença, né? Isso, exato. Então conta pra gente como é que é essa história de ter em casa, dessa produção da família Sena, que acaba se estendendo para o caso, que agora nós vamos ter um campeonato sul-americano de 32 atletas. Quando eu era 15 são do caso. 15. Eu quando era jovem, terminei o curso de Educação Física, eu já era funcionário do Banco Central. Então, eu não vou me preocupar com a Educação Física. Eu vou só estudar. Eu vou ser doutor em Educação Física. Eu era muito fã do Valdir Barbante, né? Eu vou ser igual o Valdir Barbante. O cara escreve bem, tinha muita coisa assim parecida com o meu pensamento na questão do treinamento esportivo. Aí, só que eu comecei mostrando o que eu sou, né? É a minha competitividade. Eu era menino, eu queria participar de todas as brincadeiras, bolinha de gude, aquela jogar bola. Eu não detestava perder. Aí eu fui para a escola. Chegou na escola, formamos um trabalho lá em Sobradinho, que tinha revezamento gigante, cross country de Sobradinho, torneios intercolegiais. Só nós fizemos a melhor educação física do Noturno, considerada aí por uma revista da Secretaria de Educação. Aí, quando eu vi, eu estava com uma equipe de atletismo sendo convidado para participar do CID. Aí o doutorado foi por água abaixo. O CID é o Centro de Iniciação Desportiva da Secretaria de Educação. Exato. Aí eu fui convidado, inauguramos o projeto, nós somos o primeiro CID de Brasília, foi o CID de Atletismo de Sobradinho, e eu levei para o CID uma garota, na época ela tinha 17 anos, Carmen de Oliveira. Junto com a Janete, Alexandre Coutinho, Solange Cordeiro de Souza, todos 4 campeões sul-americanos. Aí, Ricardo, eu acho que depois desse início, desse pontapé fabuloso, não tem como mais voltar. Foi assim que começou, né? E aí, você é originário do Piauí, né? Sou. Você veio para Brasília e aqui você desenvolve a sua carreira enquanto atleta, estudante, profissional, mas também foi atleta e depois como treinador. Como é que Brasília era naquela época? Como é que Brasília te acolheu? Como é que era o esporte de Brasília naquela época? Eu vim para Brasília, eu cheguei aqui no dia 2 de março de 1967. Eu tinha 11 anos, o ano que eu ia completar 12. Eu cheguei aqui e fui estudar eu moro na rua da escola a primeira escola que eu estudei, Centro de Ensino 5 de Sobradinho. Olha, fundamental assim a vida escolar aqui em Brasília, né? Nós fomos muito bem recebidos, né? Primeiro dia de aula eu ganhei o meu apelido, que eu fiquei marcado por 20 anos, 30 anos, até hoje, muita gente. Chico Anísio. O cara, primeiro dia de aula, Chico Anísio. Na faculdade, meu nome era Chico. Eu fui o segundo lugar geral de Brasília no concurso, né, de 1980, e ninguém sabia quem era o cara que tinha passado. O primeiro aluno
colocado é da Faculdade Dom Bosco, mas ninguém sabe quem é o Chico. Quem é Chico? Não, não, quem é João, quem é João. E eu era conhecido como Chico. Aí naquela época ainda podia essa questão de apelido e tal, né? Aí eu fui buscar a minha declaração para entrar no contrato especial, porque eu já consegui um contrato especial na Secretaria de Educação. Eu não era nem formado, já estava dando aula. Você vê como é que eu fui tão bem... Muito bem acolhido. Isso chama-se acolhimento. Excelente acolhimento. Aí eu fui buscar a declaração, precisava provar que era formado, né? Cheguei lá, o senhor quer uma declaração e tudo. Qual o seu nome de identidade? Deu o nome, daqui a pouco veio o padre Cabral, veio a cúpula toda. Aí fez aquela festa, né? Eu fui o primeiro colocado da Faculdade de Dom Bosco. Quer dizer, eu devia ter algum conhecimentozinho ali, né? Sabia da teoria. E isso ajudou muito. Agora, eu quero dizer aqui para todos, o meu começo foi a excelente faculdade que eu fiz. Eu não tive um curso de educação física, eu tive um curso de atletismo. 4 semestres, hoje não tem mais 4, né? Treinamento desportivo que eu fiz com seu pai, né? Com o João de Oliveira. Professor Mário Cantarina, Teia Toffoli, professor Feijão, professor Mingo. Isso aí é uma cadeia de professores renomados e bons, todos eles na prática. A Teia me ensinou em meia hora a saltar com vara. Meia hora? Eu saltei 2,20 m. Em meia hora. Não, tá. Ela me vara de bambu assim, ainda, salvo engano, né? Ela deu as dicas lá e falou assim, com muita categoria, que eu uso esse método que ela me ensinou lá. É hora de você mostrar que é homem. Aí rapaz, tem que ter coragem, né? Porque se errar, quem não sabe acaba se machucando. Isso. Mas ela foi tão perfeita que eu aprendi o salto com vara. Então era uma faculdade perfeita, não faltou nada para a gente. Quem entrou no time de ser treinador já estava preparado. É isso que eu tenho a dizer, agradecimento a todos eles. Eles me ensinaram a ser um treinador, não um professor. Eu já entrei no mundo pedagógico com alma de treinador. E foi isso que eu fiz. E você está retribuindo, né? Porque você continua esse trabalho, no caso, vários campeões locais, nacionais e internacionais. Detalhe um pouquinho mais, você já comentou um pouquinho a respeito de como é que o caso começou. Foi uma demanda e depois? O caso veio se estruturando, como é que ele estava lá agora? Como é que ele se encontra? O caso é o seguinte, nós começamos, o primeiro clube dos meus atletas, a Carmen começou pelo Sobradinho Futebol Clube. Federamos e tudo e tal, mas eu notei que se você for competir com futebol, você está perdido, né? Aí eu notei, eu preciso de formar um clube. Aí em 1990, a Carmen teve o patrocínio de um patrocinador em que eu não podia ficar naquele clube. Eu procurei o próprio órgão deles lá, né, o clube deles, que era a Fundação Banco do Brasil, não aceitaram. Não, rapaz, essa moça vai custar caro demais para nós, que era a ABB, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, conheci o rapaz que era o que fundou o Corcel, né, Corredor de Rua da Ceilândia, e eu perguntei para ele, cara, como é que tem isso aí? Não, tem um estatuto, você vai federar, tem que registrar em cartório, você me empresta esse estatuto? Aí, eu e um rapaz lá de Sobradinho, o Leomar Vieira, demos umas estudadas e colocamos ali para o atletismo do jeito que a gente pensava e fundamos o caso, 24 de fevereiro de 1990, para abrigar a Carmen de Oliveira. Esse foi o objetivo. Aí, quando nós fundamos e tudo e federamos, aí nós notamos que nós tínhamos 40 atletas. Federamos tudo, começamos ali e foi uma carreira... É o seguinte, se tem 6 troféus, a gente sempre levou 4, pelo menos 4. Né? Eu me lembro que o Joaquim Cruz veio uma festa aqui da federação, feita pelo Xavier, né, nosso presidente atual, e ele foi premiar
ele, toda vez que queria premiar, o João Sena estava lá, ele falou, mas eu gostei do seu trabalho. Foi aquilo ali que marcou a minha imagem diante do Joaquim, quer dizer, o cara que gosta de ganhar as competições. E ele me convidou, 10 anos depois, ele me convidou para fazer parte do projeto dele. Foi através dessas conquistas do caso. Inclusive teve agora na Copa Brasil Loterias Caixas de Atletismo, salvo engano, teve uma categoria que o caso não venceu. Foi o sub-20 masculino. Isso. Todas as outras categorias vocês venceram pelo somatório de pontos, né? Exatamente. Eu estou ali estampado Loterias Caixa, que é o nosso patrocinador atual, né? Sim, o Loterias Caixa não tem condições de levar uma equipe com 30 pessoas, né? Você tem que transportar. Você sabe que nós ficamos na CBAT, uma estrutura excelente. Parabenizar aí o presidente Vlamir. Eu tive a coragem. O que faltou para eu não ganhar o alojamento da CBAT era coragem. Um dia eu cheguei para me empresta aquilo ali, eu estou com problema. Começo do ano é difícil, né? O orçamento, você sabe como é que é essa coisa. Aí ele falou, não, pode ir. Mas foi uma coisa maravilhosa se acordar e ter uma pista de atletismo ali na sua frente. Mas nós temos que ir para a cidade, né? Sim. Aí a gente ia para o shopping, a estrutura foi o ônibus que tinha que ir para lá, uma van. E foi sensacional isso aí. O resultado foi maravilhoso. Tanto é que vocês estão levando 15 de 32 na equipe brasileira, né? Eu quero falar aqui especial da minha esposa, porque a gente quer economizar como gestor, né? Como gestor a gente quer. Aí eu falei assim, nós vamos chegar no sábado pela manhã e domingo a gente compete. Ela disse, não. Você já está ganhando o alojamento lá, você tem que chegar na sexta para a gente descansar no sábado. Pronto. Eu acho que foi isso uma das questões que nós ficamos. Colaborou foi bem bastante. Descansado. O garoto ele teve uma estrutura para fazer uma boa competição. E é isso que a gente tem que levar para o atleta. Falando em resultado, Sena, você treinou Carmen de Oliveira, Solange, atletas olímpicas, Janete e agora Caio Sena. São gerações diferentes. Nós estamos falando de Carmen dos anos 80 para 90, depois vem Janete, Carmen junto com Solange. Como é que você faz para manter no alto nível, durante 30, 40 anos, você trabalhando em alto nível, produzindo atletas em nível olímpico? Você esqueceu de citar o Hudson Santos Souza. Desculpa, Hudson, bicampeão pan-americano, atleta olímpico. Eu não fui o cara que descobriu o Edgar Martins de Oliveira, mas eu fui o cara que tirou ele do fundo para a pista. Eu agora, numa corridinha aqui da Cidade Ocidental, uma menininha, ela deu uma entrevista, ela falou assim, essa é a primeira vez que você vem à Cidade Ocidental? E o que você achou da corrida? Foi bom, foi a primeira vez que eu corri a corrida de rua. Ela é diferente do Edgar, né? Sim. O que é essa... Como é que é essa longa duração, né? Sim. Eu espero que não tenha marcado aí em algum lugar que a validade está acabando. Não, com certeza não. Olha só, eu comecei graças à Secretaria de Educação que me deu um local, né? Diz que não tem a sorte, né? É a oportunidade que te pegou preparado. Eu estava ali, me ofereceram para poder ser professor do CID, tinha que estar na Secretaria de Educação, formado em Educação Física e fazer o trabalho de atletismo. Era o que eu estava fazendo exatamente. Sim. Eu já levei da minha escola 42 atletas. Já levei da minha escola, Centro Educacional 2. Quando eu cheguei no Centro Educacional 2, com essa minha mania de querer ganhar a competição, tinha 3 troféus. Eu deixei 28 troféus lá. E a diretora, no dia da despedida, que eu saí da escola, eu fui para um outro trabalho, exatamente o CID. Nós fundamos o CID do Noturno 20 anos depois. Ela falou assim, o que você quer de presente? Eu falei assim, tem uma coisa que todo mundo queria ser campeão brasileiro. Eu queria ser campeão do Noturno.
porque eu tentei umas 4 vezes, eu era vice. Eu perdia para o Dario, né? O Dario, um treinador fantástico, parecidíssimo comigo. Ele não entrava na competição para ser segundo, ele queria ganhar, né? Aí um dia eu formei uma equipe feminina fantástica que tinha a Solange e a Carmen. Não tinha como perder, né? Nós fomos campeão. Aí eu disse, agora eu quero o masculino. No outro ano nós ganhamos o masculino. Aí ela me deu de presente as 2 corujinhas, que são 2 obras de arte. Você já viu as 2 corujinhas? Não, ainda não, estou Fantástico. curioso. Ela me deu de presente as 2 corujinhas. Ó, isso aqui, eu juntou com os professores, fez uma espécie de assembleia, que tem que, o troféu não é dela, é da Sim. escola. A escola me deu as 2 corujinhas. Foi a minha das maiores conquistas, foi isso aí, porque demorou muito para ganhar. E outra assim, que eu não esperava, eu fui para 2020, um problema de pandemia, pegamos o que podíamos ali da equipe, agradecer aqui a Secretaria de Esporte, que me dá o ônibus, né? Sim. Me deu um ônibus, eu consegui levar... O programa Compete Brasília, né? Compete Brasília. Eu levei 22 meninos. Quando terminou a prova, nós fomos vice-campeão brasileiro. Eu achei que aquilo ali foi uma conquista que eu não esperava. Ser vice, como bom vascaíno, é bom, viu? É melhor ser vice do que ser... Está fora do pódio, né? Tá fora do exatamente. pódio. E, Senna, quantos países você já visitou? Por incrível que pareça, da América do Sul, eu só não conheço o Paraguai. Paraguai, e tem muita competição no Paraguai. Né? Pois é, o ano passado teve Confidência. 2 atletas nossos que ganharam medalha. Isso. Né? Mas foi a Gia. Foi a Gia. O caso esteve presente. O caso esteve presente. O caso, que significa caso? Exato. Corredores? Corredor, Centro de Atletismo de Sobradinho. Isso. Na época, o professor Cantarino me orientou, não coloca corredores não, coloca centro, porque vocês são mais... corredor, já está falando corredor, né? Então nós somos mais ecléticos, está trabalhando todo mundo. O professor Cantarino deu a ideia de ser o centro. Seu centro. Ele já veio do centro de atletismo, né? Sim. Agora, por exemplo, na Europa, eu não conheço a França. Conheço ali quase o leste todo, mas não conheço a França. Isso se deu porque a característica da prova da marcha atlética, a marcha é forte. E o fundo também, a Polônia, né? A China, você tem uma força muito grande ali, né? Era para a Gia ter, quase que ela conseguiu ir para o Mundial de 2003, mas na hora H deu um probleminha lá. E eu já fui no Charles de Gaulle, o aeroporto, eu já posei ali umas 4 vezes, mas eu não consegui sair dali. Então não considero assim, ali na Torre Eiffel, sim, lá no Arco do Triunfo, eu não conheço. Mas ali em volta conheço tudo. O ano passado, eu não conheço também nada da Austrália, o restante eu dei uma pingadinha por lá. Senna, quando você começou, Brasília tinha aquela característica que você já mencionou, você é um cara extremamente competitivo. Agora, qual era o nível da sua ambição? Você tinha um desejo, uma ambição de chegar aonde? Ou você foi tocando e a coisa foi acontecendo? Eu notei que tinha alguma coisa diferente comigo, que eu fui para São Paulo na volta universitária, 1979, o último ano que eu me formei. E nós fomos com o professor Cantarino. Ele chegou e falou assim, quer conversar comigo? Aí nós fomos daqui a São Paulo conversando. Eu notei que tinha alguma coisa. O que nós conversamos? Só atletismo. Só atletismo. Só atletismo. Aquelas perguntas, né? A velocidade, as características. Ele tinha uma fórmula, né? Sim. Então, ele deu muito macete para nós. Então, ele era muito prático. O menino quer fazer 24 segundos no 200 metros. Ele só faz 13 nos 100. Tem alguma coisa errada, ele não vai fazer 24 nunca. Né? Então, hoje a gente sabe, na prática, que realmente ele tem que baixar para o 11 para fazer o 24. Né? Então, são fórmulas assim, que a gente, no primeiro dia, o menino aparece ali, a gente já dá como é que dizer assim, uma planilha do que ele já é, né?
Você tem esse olhar clínico bem forte, Senna, de olhar, de pegar, ver o garoto chegar, ele vem andando, faz um trote, faz uns movimentos, você fala, esse aqui tem habilidade, esse aqui tem habilidade para isso ou para aquilo. Esse olhar clínico. Ó, eu acerto na corrida. Né? Corrida e a marcha eu acerto. Por exemplo, eu acerto também, eu gosto muito de salto em altura e salto em distância. Né? Então você coloca o menino para correr, ele é veloz, você sabe que ele é forte e não dá certo, vamos tentar no salto. Tá. Né? É igual o fundista. O cara 34, 35 nos 10 mil metros, 34 para o menino é até bom na corrida de rua, mas você sabe que tem menina que faz 34. Aí você quer tentar na marcha, não? Sim. É outra coisa que o Luiz Alberto ensinava, né? Cara, você tem 3 anos que o menino está fazendo 45 e 8, 46 e 5. Para o Brasil, rapaz, é um tempasso, né? Aí ele falou assim, cara, tira logo esse cara do 400, joga para 800. Está perdendo tempo. Então é isso, a gente já vai aprendendo. Eu aprendi mais com os colegas do que com os cursos, né? Sim. Por exemplo, chegou uma menina lá de 9 anos de idade, ela ganhou 2 maratoninhas. Poxa, maratoninha tem que ser veloz. Sim. Vai ali, corre 60 metros, volta. Quem não tem velocidade, quem não tem explosão. Aí só que ela dá aquelas pernonas grande, alta. Eu falei, sua filha vai ser uma grande corredora de 800. Ele falou, Deus me livre, que ele era velocista. Não, ela tem que ser corredor de 100. Hoje, ela é uma das melhores corredoras do Brasil, de 800 metros. E ganhou a corrida lá da Cidade Ocidental, corrida de fundo. Como é que é? Ela vai correr 100 metros? Não vai, né? Tem essa situação. Eu captei uma porcentagem de resistência nela, que o pai não via, né? O que faz isso? É só o trabalho do dia a dia que faz isso. Então ela disse, com 9 anos o professor já disse que eu ia ser corredora de 800. Então está registrado, o nome dela é Luísa, né? Senna, o caso hoje, e Sobradinho, tornou-se uma referência a maior da marcha atlética. Nós tínhamos anteriormente, em Santa Catarina, salvo engano, Timbó, muito forte, até um pouco distante do caso, né? E aí o caso foi fazendo um trabalho durante esse período e hoje, pela última competição, né, o caso está à frente. Fala um pouco sobre essa transformação que o caso operou na marcha atlética local, nacional e mundial, porque nós temos um medalhista de mundial treinando em Sobradinho, que é o teu filho, Caio Senna. Eu sempre gostei da marcha. A marcha é o meu maior triunfo e também a minha maior dor de cabeça. Essas cabeça branca aqui, acho que tem muita coisa da marcha. Por quê? Você me conhece desde garoto, você sabe que o João Senna é meu turrão, meu cabeça quente. E a marcha, ela não é muito compreendida quando o garoto está começando. Uma das coisas que nós mudamos, inclusive com o Vlamir agora, a gente tem que ter paciência com o garoto, né? Sim. E eu sempre gostei da marcha. E um dia eu perdi o campeonato, a mania de querer ganhar. Sim. Eu perdi por uma vitória. E foi exatamente com o Dario. Nós terminamos empates. 133 pontos. Os dois. Só que ele tinha uma vitória a mais do que eu. Aí eu falei, cara, tá faltando uma coisa. Aí eu descobri que era a marcha. Aí eu comecei a treinar a marcha. Eu sempre, desde a minha primeira competição como professor do CID, eu levei, juntamente com o professor Maxwell, lá de Sobradinho, nós levamos 7 marchadores. Todos os 7 foram desqualificados. Nossa. Mas é outra característica do João Senna. É teimoso. Na outra competição nós estávamos lá com a marcha. Nós nunca deixamos de colocar a marcha. Aí o que aconteceu, pessoal? Foi exagero os 7 ser desqualificados? Vamos supor, eu fiquei horrorizado, que aquilo trouxe confusão, você sabe disso.
Mas eles estavam certos. Tá. Eu tinha que aprender a marcha atlética. Hoje eu posso dizer que eu sei alguma coisa de marcha. Eu não sabia nada. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar e entender, começaram a aparecer os campeões. Mas a minha primeira campeã mesmo realmente foi a Gia Neto, que é minha esposa, dentro de casa. Começou com 30 anos de idade, ainda foi 8 vezes campeã brasileira, campeã sul-americana, foi recordista brasileira. Eu estava vendo o resultado da Olimpíada de Atlanta, que ela fez o índice B, você lembra daquele, né? Sim. Mas na última hora inventaram o índice A, que era 45. Ela fez 47,19, 45, não dava mais tempo. Esse é o problema. Mas ela que foi trazendo a marcha diferente para Brasília, que era muito rápida, muito bonita a técnica dela. A Janete nunca levou uma repreensão. Nossa. Aquilo ali ajudou a trazer uma boa marcha para Brasília. A nossa marcha de Brasília não só é a melhor, tecnicamente é considerada assim, a que passaria na Europa. Tá. É isso? Aí a Gia trouxe outros meninos, que foi o Rafael Fontinelli, mais uns 2 ou 3 garotos, a Elianai, que até hoje ainda está marchando, que faz parte desse grupo, e depois veio o fenômeno, que foi o Caio. O que eu diria assim do Caio? É o fenômeno, ele nasceu para marchar. Eu sabia disso porque ele teve o probleminha das pernas, ele já marchava com as pernas tortas. E o Caio atrapalhou a carreira dele, ou ajudou, foi o futebol, né? Só que um dia, eu nunca atrapalhei o futebol dele, só que um dia eu estava em excelente forma física, fazia uma média de 4,10 por quilômetro, né? E o Caio ganhou de mim marchando, na areia da praia em Aracaju. Aí, Deus que me perdoe, os amigos aí da lógica, daquela questão de não forçar a barra, a partir daquele dia eu forcei a barra. Eu comecei a falar com ele que era melhor ele ser marchador. O futebol já tinha uns 300 mil Caio, na marcha atlética só teria ele. E eu acertei. E no ano que ele resolveu a ser marchador, ele já foi para campeonato mundial, já terminou o ano como segundo da América do Sul, que não é fácil, o primeiro do Brasil, e nunca mais parou. Ainda bem que você foi turrão nessa história para trazer um atleta que estava no futebol para o atletismo, para a marcha atleta especificamente, em Sobradinho, e fazer dele de Sobradinho, né, elevar mais ainda a marcha atlética aqui. E, Senna, agora nosso tempo está acabando, muito rápido, porque muito assunto, muita coisa boa, muita curiosidade. Esse é um dos objetivos desse projeto, né, de resgatar a memória da cultura e do esporte de Brasília. Então, eu queria te pedir, infelizmente, que você fizesse as considerações finais. Bem, eu nessa entrevista aqui, eu fiz a minha homenagem a quem eu podia fazer, meus professores, né, minha esposa, meus atletas, a Carmen de Oliveira. Carmen de Oliveira não tem jeito de apagar na história, né? É uma atleta fantástica. Eu descobri que a Carmen era uma atleta fantástica, que eu aproveitei todos os momentos junto com ela como se fosse o último. E foi ali que eu aprendi a fazer, foi o meu mestrado no atletismo, né? Agradecer a Solange Cordeiro, José Newton Rodrigues de Souza, que foi meu primeiro campeão masculino sul-americano, o Hudson, a toda aquela geração da década de 80, de 90. Quero agradecer aqui uma pessoa fantástica que trabalha comigo lá do Paranoá, que é o Gilvan. Esses 30 atletas, 15 são deles lá. Dos 15 que estão indo para Lima, 7 são do Paranoá, 8 são de Sobradinho. Então, eu queria resumir todo o meu trabalho num agradecimento. Agradecer meu filho, né? Que é Como é que diz agora? É um atleta fantástico. Não só atleta, é uma pessoa, um ser humano fantástico. Você que é filho de um pai fabuloso, né? É gostoso a gente
O Caio é o meu herói. Finish. Luciano, muito obrigado. Nossa, foi maravilhoso. Acho que não podia terminar de uma forma melhor essa relação do pai, do filho, do atleta, da família. Pô, super legal, te agradeço imensamente. Muito obrigado. Obrigado a toda a direção aí. Obrigado pela oportunidade.